Banguela é o dragão do soluço em Como Treinar o Seu Dragão. O Banguela pertence à classe extinta de dragões chamada Fúria da Noite, e tem alguns primos distantes, como os Fúrias da Luz. Mas você sabia que existem mais de 100 dragões no universo de Como Treinar o Seu Dragão? Estridente, trita-ossos, morte murmurante. Dragões que vivem embaixo d'água, como o Escalderível, que ao invés de cuspir fogo, cospe água fervendo. Escalderível, esguicha água quente nas suas vítimas. Extremamente perigoso. Galera, eu tô falando sério, tem uma infinidade de dragões que vocês nem imaginam, né? Dragões que parecem pedras, dragões que parecem ossos. A fim de conhecer todos esses dragões, pra caso um dia você precise literalmente treinar um dragão, então vem comigo conhecer todos os dragões do universo de Como Treinar o Seu Dragão. Promoção do meu livro. Você que tava esperando um desconto, R$36 é o valor que você vai pagar no Era Uma Vez um Mistério no Tempo e apontar o QR Code pra tela agora. Tem uma promoção rolando com um dos menores preços já registrados na internet e acaba fim de semana, então aponta seu celular, garante esse desconto e vem conhecer a história que tá fazendo a internet surtar com tanto plot twist maluco. Que experiência maravilhosa. Olá, eu sou Matheus Jusinski, Jusenei, e Como Treinar o Seu Dragão tem um universo riquíssimo. Tem 3 filmes animados, tem séries de televisão, tem curtas especiais, e no livro dos dragões a gente descobre que o quê? Existem 7 classes de dragões, ou seja, existem as espécies dos dragões, como o Banguela, que é um Fúria da Noite, mas ele pertence a uma classe de dragões, né? Como por exemplo, o Morte Rubra, que é a grande vilã do primeiro filme, aquela dragoa gigantona, ela pertence à classe Brasa. São aqueles dragões mestres do fogo. Outros dragões, como o Tambor Trovão, pertencem à classe Marinha, que muitas vezes são dragões que vivem embaixo da água, não todos. A classe Rocha, a classe Rastreadora e uma das mais curiosas de todas é a classe Mistério, onde dragões misteriosos e inexplicáveis vivem, como o Morte Murmurante, que é um dragão que vive embaixo da terra e ataca as presas dele por baixo da terra. Não há nada que um dragão não faça por você. Galera, existe dragão de tudo que é tipo. Eu até fiquei surpreso ao descobrir que existe uma infinidade de dragões nesse universo de Como Treinar o Seu Dragão. Então, o que acontece, né? Pra esse vídeo aqui não ter 1 hora de duração, eu dividi ele em 2 partes. Então, dragões, né? Alguns deles não vão ser citados na parte 1, porque vão ficar pra parte 2. Você até pode comentar, né? Tipo, no decorrer do vídeo, Jusenei, você esqueceu tal dragão de tal classe, pra eu lembrar, né? Pra eu de fato não esquecer pra parte 2, que sai quando? Anote aí na sua agenda pra não perder a parte 2, né? Que a parte 2 ela lança quando esse vídeo bater 9.000 likes. Essa é a meta, tá? Essa é a meta. Porque o que acontece? Se você que está vendo esse vídeo aqui não deixar o like, eu entendo que você não quer a parte 2. E eu tô falando sério. Pega o controle da sua TV, clica ali no like e tá resolvido, 9.000 likes. Porque senão eu vou ter que cancelar a parte 2. E eu falo sério. Porque quando você não interage, eu entendo que você não quer. Eu não tenho como ler a sua mente, sabe? Pô, eu quero a parte 2, mas não tenho como ler. Então deixa o like aí, porque assim você garante a parte 2, a meta é 9.000 likes. Vou contar contigo, você conta comigo, a gente se confia, entendeu? Bateu a meta, eu trago a parte 2, fechado? Então tá. E vamos começar agora com uma das classes mais legais do universo de Como Treinar o Seu Dragão. A classe Relâmpago. Os dragões da classe Relâmpago, eles recebem esse nome justamente porque eles são muito velozes. E eles, às vezes, até podem ser confundidos com a própria tempestade, de tão rápidos que eles são. Por isso o nome Relâmpago. Um dos casos mais famosos são os Fúria da Noite. Os Fúrias da Noite, eles são extremamente raros. Isso porque eles são considerados uma espécie extinta. E o legal dos Fúrias da Noite é que eles são, sim, muito perigosos. Mas você consegue treinar eles. Eles ganham a sua confiança facilmente. Mas nunca dê uma enguia pra eles, tá? Enguia defumada, eles não gostam de enguias defumadas. Eles provavelmente podem até te odiar se você fizer isso. Pra você ter uma ideia, eles conseguem atingir 450 km por hora, sendo considerado um dos dragões, se não o mais rápido do universo de Como Treinar o Seu Dragão. E eles disparam também bolas de plasma, né? Uma das habilidades especiais deles. Fúria da Luz seria uma prima distante do Fúria da Noite. A famosa, né? Que a gente conhece ela no Como Treinar o Seu Dragão 3, a famosa Banguela, né? Tem o Banguela e tem a Banguela. Eu já notei. É uma espécie diferente, é como se fosse uma derivação Fúria da Noite, né? A Fúria da Luz. E ela é da cor branca porque ela evoluiu para sobreviver em locais mais claros. E uma das habilidades da Fúria da Luz é que ela consegue ficar
invisível, entre aspas. Ela pode brilhar e se misturar com a luz ao redor dela, como se ela estivesse absorvendo aquela cor, ficando quase invisível. E isso, obviamente, funciona muito melhor durante o dia ou em lugares bem iluminados. Luzes da Noite também são dragões da classe do Fúria, porém eles são híbridos. Eles são uma mistura dos dois, né? Eles são branco com preto, quase que um dálmata. Tanto que um dos dragões mais famosos da espécie Luzes da Noite é o Trovão. Ele aparece na série Dragões, os Nove Reinos, né? Que o Trovão, pra quem não sabe, ele é um descendente muito distante do Banguela. Porque no final do filme de Como Treinar o Seu Dragão 3, a gente vê que o Banguela e a esposa dele, a Banguelinha, eles têm filhotes, que é o Poncer, o Dart e o Rough Runner. E aí eles acabaram continuando as espécies e surgiu o Trovão, que tem as habilidades muito parecidas com os Fúrias da Noite e a Luzes da Noite. Ele também tem um ataque especial, que parece um raio azul. Seria uma super explosão de plasma, né? Uma evolução do poder do Banguela. Ainda na classe Relâmpago, a gente tem o Fantasma da Neve. O Fantasma da Neve é um dos dragões mais misteriosos e perigosos do universo de Como Treinar o Seu Dragão. Ele aparece pela primeira vez em Dragões Corrida até o Limite. E a primeira curiosidade sobre ele é que é quase impossível domesticar um Fantasma da Neve. Ele é muito poderoso e ele também é muito inteligente. Ele não enxerga direito, mas ele tem uma visão térmica, então ele consegue enxergar o seu calor. Mesmo na escuridão total da neve, com a visão térmica dele, ele vai te encontrar. Se ele enxerga a temperatura corporal, nós somos alvos muito fáceis aqui. Pra você ter uma ideia, ele é um dos poucos dragões que conseguiria derrotar um Fúria da Noite se ele tivesse num ambiente propício pra fazer isso. Porém, ele é muito importante na jornada do Soluço e do Banguela, porque os dentes dele poderiam abrir o olho de dragão, que é um artefato que o Soluço usa junto com Astrid e a galera pra descobrir mais espécies de dragões. Isso muda tudo. E aqui a gente já consegue ver que tem dragão de tudo que é tipo. Dragão que se camufla e fica invisível, dragão que cospe raio. Queima as vítimas, enterra as vítimas, sufoca as vítimas, vira as vítimas pelo avesso. É um universo muito rico e muito completo. E se você que tá assistindo esse vídeo gosta de universos ricos e complexos e cheios de mistério também, vocês têm que ver esse vídeo aqui que o Gabriel Santos me mandou. Oi Matheus, tudo bem? Aqui é o Gabriel Santos. E olha que eu comprei. Era Uma Vez, o Mistério no Tempo. Cara, esse livro é incrível, tá? Meu pai me deu ontem de aniversário. Parabéns pra você, Gabriel. Feliz aniversário. Esse livro é o melhor livro que eu tô lendo, tá, Matheus? O melhor livro que eu já li até agora. Dá para as crianças ler esse livro, tá? Porque é um livro muito importante, muito criativo. Livro 2 tá chegando! O livro 2 tá confirmado, né? Pra quem não sabe, o Gabriel tá falando do meu livro, Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Que é esse livro aqui, né? Que é todo ilustrado. Ele é muito fácil de ler, galera. Sério. Eu recebo muitos elogios, né? De pais, de crianças. Porque ele não só é um livro ilustrado, ele é um livro com um universo muito completo e com coisas muito legais que acontecem, né? Por exemplo, esse aqui é o Eloy. E o Eloy se muda pra casa da avó dele e encontra a antiga televisão do avô. E toda vez que o Eloy coloca um filme, ele é puxado pra dentro dos filmes favoritos e descobre que a TV é uma máquina do tempo. Eu entrei dentro do filme Halloween! A sequência desse livro tá confirmada pra esse ano e eu tô deixando um QR Code aparecendo aqui na tela. Você apontar o seu celular, pega aí tranquilamente, aponta o celular, vai ali na Amazon, você vai ter o melhor preço da internet e aí você vai conhecer um pouco mais desse universo aqui. E você já pode se preparar, você já pode garantir o melhor preço da internet, é só apontar o QR Code aqui pra tela e se divertir com Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Quando a fita colocou no seu filme favorito, ele entrou. Era uma vez um mistério no tempo. Agora a gente chegou na classe Brasa. Os dragões da classe Brasa são os mestres do fogo. Eles são fortes, são quentes, são teimosos e muitas vezes eles costumam viver perto de vulcões. E quando eles ficam bravos, é melhor você correr, porque eles são os mestres do fogo. Um dos dragões mais famosos da classe Brasa é o Morte Rubra. A Morte Rubra é um dragão gigante e monstruoso e é também a grande vilã do filme de Como Treinar o Seu Dragão 1. Ela é tão grande que ela controla outros dragões, obrigando eles a trazerem comida pra ela. Ela tem esse poder de persuasão. Então ela fala pra todos os dragões, né? Quando ela dá aquele comando, eles têm que trazer pra ela comida. E se ela não gostar, ela vai te devorar. Então é ela quem controla os dragões que atacam os vikings no primeiro filme. E ela vive numa enorme caverna subterrânea. O fogo dela não só é quente, como ele também pode explodir qualquer coisa. Também a Morte Rubra é considerada um dragão único de uma espécie extinta.
Porque, tipo, ela é como se fosse uma alteração de uma espécie que foi evoluindo e viveu milhares de anos naquela caverna sem que ninguém soubesse. Logo depois, na classe Brasa, a gente tem o Asa de Sombra Pequeno. Existe uma variação nessa espécie. Tem o Asa de Sombra Pequeno e o Asa de Sombra Grande. E esses dragões são bem interessantes. Os Asas de Sombra Pequeno são dragões que gostam de caçar em grupo. Eles são que nem uma matilha de lobo, eles vão se reunir e caçar você. E eles são bem espertos, né? Porque, tipo, às vezes um finge estar machucado, daí aparece alguém pra ajudar e pá, eles te atacam. A gente tem que acertar o tempo. Os Asas de Sombra Pequeno, eles podem disparar bolas de fogo que nem lava. E o fogo deles é tão corrosivo que ele pode destruir árvores em poucos segundos. E se um Fúria da Noite estiver ferido, eles conseguem alcançar, porque eles são rápidos. Mas eles seguem um alfa, né? Um alfa gigante que é o Asa de Sombra Grande. E isso que é legal nesses dragões. Porque o Asa de Sombra Grande é um dragão gigantesco e ele não é veloz. Mas ele tem uma tática de bombardeio, né? Ele meio que vira uma aeronave, ele abre as asas dele, enquanto os Asas de Sombra Pequeno se posicionam na asa dele e ele fica disparando bolas de fogo nos inimigos, como se fosse um avião de caça. Enquanto isso, o Asa de Sombra Grande, ele pode soltar um rugido muito grande que vai deixar a presa atordoada. E é interessante que ele também consegue quase ficar invisível. Logo depois, nós temos o Cauda de Fogo. Os Caudas de Fogo são dragões muito brabos e territoriais, né? Que no caso, eles gostam do território deles, não mexe com eles, não vai no território deles, eles gostam de proteger o próprio espaço. Eles não só soltam fogo pela boca, como também disparam fogo pela cauda. Por isso do nome, Cauda de Fogo. Que algumas pessoas particularmente acham que deveria se chamar Fogo no Rabo. Piada da internet, galera. Eu só tô replicando aqui, não fui eu que falei esse nome, não. E eles também até soltam fogo pela barriga. Isso torna esses dragões perigosos tanto de perto quanto de longe. E um detalhe diferente deles é que muitos dragões têm a visão limitada. O Cauda de Fogo não, ele consegue chegar praticamente 360. Então se você já tá atrás dele, ele vai virar o olho dele assim, vai te ver. Mas ele pode ser treinado com paciência, se você tiver calma, né? Como se você quiser treinar esse dragão, tenha paciência. Ainda na classe Brasa, nós temos a Lagarta de Fogo. A Lagarta de Fogo é um dragãozinho muito pequeno, mas bem poderoso. Ela parece uma mistura de lagarta com salamandra e também é uma referência aos vagalumes, né? Porque são várias lagartinhas pequenininhas que ficam voando, pegando fogo, e elas brilham que nem vagalumes. O corpo delas queima tanto que elas têm a energia de 10.000 sóis na pele delas. Por isso que se você for pegar uma, você tem que usar equipamento especial, senão você vai se queimar. Apesar de não muito grande, né? Como eu falei, elas são pequenas. As lagartas de fogo são as criaturas mais quentes da ilha de Bad. E se elas estão juntas, elas podem causar um caos tremendo. Porque imagina só, 10.000 sóis, várias lagartas queimando ao seu redor. Mas o veneno que sai da lagarta muitas vezes é utilizado pro bem, né? Eles conseguem acender chamas de outros dragões que muitas vezes estão morrendo. E no episódio específico, em Dragões Corrida até o Limite, elas seguem uma alfa, que é a Lagarta de Fogo Rainha. E isso que é interessante nessa série, nesse episódio aí. Porque isso nos leva imediatamente a um outro dragão, que é o Terror Noturno. Como o nome já diz, ele é noturno, vive escondido nas sombras e tem um comportamento muito parecido com o dos morcegos. Os Terror Noturno, eles são extremamente leais ao seu líder. O líder deles é um alfa branco, enquanto os operários são os dragões pretos. E olha que curioso desse dragão aqui, galera. Ele imita outros dragões, ele imita a silhueta, tipo aqueles peixinhos do Procurando Nemo, sabe? Se ele vê um outro dragão, ele vai fingir ser esse dragão. No caso aqui, eles fingem ser a Lagarta de Fogo Rainha, porque assim, as lagartas de fogo seguem eles e eles conseguem assustar qualquer dragão, né? Porque as lagartas de fogo causam caos. Terror Terrível é o nosso próximo dragão da classe Brasa. Apesar do nome Terror Terrível, ele não é tão terrível assim. Ele, na verdade, é um pouco mais fofo do que terrível. O Terror Terrível, ele tem mais ou menos o tamanho de um gato grande. Ele é pequeno, mas você não pode se enganar muito com ele, porque ele tem atitude. É um dragão de atitude. Cada um desses aqui, eles têm personalidades diferentes. Então vai ter um que é mais brabo, vai ter um que é mais querido, vai ter um que é mais desastrado. É por isso que eles são tipo gatos, cachorros do universo de Como Treinar o Seu Dragão. E um detalhe é que eles se distraem com a luz refletida. Então é muito fácil de você conseguir capturar um terror terrível. E o jato de fogo que ele cospe é tão curtinho que parece o de um isqueiro. Mas, como eu falei, eles são bem espertos. Então se eles estão em grupo, eles conseguem roubar comida de você. Cuidado ao treinar esse dragão. Roncador.
O roncador é um dragão camaleão que consegue mudar de cor. E isso acontece conforme o seu humor, o que torna esse dragão muito interessante. Inclusive, quem apresenta ele pra gente é a Valka, a mãe do Soluço, que aparece em Como Treinar o Seu Dragão 2. E cada cor representa uma emoção dele, né? Como, por exemplo, o verde, ele tá calmo e amigável. Vermelho, ele tá bravo ou em perigo. Roxo, ele tá curioso ou explorando. Azul escuro, ele tá triste ou magoado. E amarelo, ele tá em alerta ou assustado. E isso é muito bom, porque ajuda os treinadores a saberem como que tá o humor desse dragão. Nossa próxima classe é a classe Marinha. A classe Marinha é uma das mais fascinantes do universo de Como Treinar o Seu Dragão, e também uma das que eu mais gosto. Ela reúne dragões que têm uma forte conexão com a água. Os dragões dessa classe podem viver no oceano, ou próximo do oceano. Eles respiram embaixo da água, atacam com água fervendo. A sua grande maioria não cospem fogo, apesar de que tem sim um ou outro que vai cuspir fogo. Mas vamos começar por um bem interessante aqui. Tambor Trovão. O Tambor Trovão é o primeiro dragão que aparece lá no livro dos dragões que o Soluço está lendo em Como Treinar o Seu Dragão 1. O Tambor Trovão é um dragão muito poderoso que vive no mar, mas ele também voa pelo céu e anda pela terra. Ele é chamado de Tambor Trovão porque o rugido dele é tão forte que parece o de um trovão. E esse rugido, pra você ter uma ideia, pode afastar inimigos e até derrubar um navio. Ele tem dentes afiados ao redor da boca dele, que vão machucar se for preciso, porque ele machuca. O rugido dele é que nem uma explosão de som. E o Tambor Trovão foi domado pelo Estoico, que é o pai do Soluço. Logo em seguida, nós temos o Scalderível, um dragão bem interessante. O Scalderível esguicha água escaldante em suas vítimas, ou seja, ele esguicha água fervendo em você. Extremamente perigoso, matar na hora, é o que diz o livro dos dragões. Escalderível. Esguicha água quente nas suas vítimas. Extremamente perigoso. O Scalderível é um dragão que vive no mar e eles parecem muito com um peixe, meio polvo, meio dragão. Ele tem um corpo grande, asas nadadeiras, mas o que chama a atenção é que ele parece uma chaleira, né? Ele vai te atacar com aquela água fervendo. Ele engole a água do mar, esquenta dentro do corpo e cospe na vítima dele. Ele também tem um veneno, mas o veneno dele pode ser usado para antídoto em outros dragões feridos. Então o Scalderível é muito útil. E por mais perigoso que eles pareçam, eles podem ser domados e conquistados, porque se você, por exemplo, se molhar e for próximo de um, ele vai lembrar de casa. Então ele vai sentir aquela conexão mental, né? Vai liberar aquele sentimento. Você vai conseguir conquistar um e até treinar um Scalderível. Principalmente se você tiver cheiro do mar ou de peixes. Na classe marinha ainda nós temos o Estripador Submarino. O Estripador Submarino é um dragão colosso que vive nas profundezas do oceano. E ele é tão grande que ele pode ser confundido com uma ilha. Você tem ideia disso, cara? É um dragão que parece uma ilha. Mas tome muito cuidado, porque quando ele acorda, ele puxa tudo como se fosse um redemoinho. Ele abre a boca dele e vai puxando as coisas. Poderia até ser chamado de aspirador do mar, né? Esse dragão é considerado muito perigoso e poucas pessoas chegaram perto de um. O Soluço conseguiu chegar. E ele até ajudou um, mas ele quase morreu, porque esse dragão, ele é bem violento. E além do redemoinho que ele faz, esse dragão é tão forte que ele consegue partir uma rocha no meio. Uma rocha, galera. Rumores aí dizem que ele é tão forte quanto a Morte Rubra do primeiro filme. Fogo de Bala. O Fogo de Bala é um dos maiores dragões da classe marinha. Ele vive nas profundezas do oceano e também parece uma ilha ambulante. Ele tem um casco gigante e resistente que parece uma rocha. Ele é lerdo, mas apesar de lerdo, não se engane, porque ele é perigoso. Ele não cospe fogo, ele cospe rajadas elétricas que são lançadas de dentro do casco dele como se fosse um canhão. Não dá pra controlar ele sem machucar ele. Talvez a gente não tenha opção, Soluço. Não, tem que ter uma outra forma. Dentro do casco dele tem buracos que disparam essas rajadas. O corpo dele parece com o de uma tartaruga. E ele, apesar de nadar lentamente, esse dragão consegue controlar as correntes marítimas. Ele pode causar acidentes de barco. E eles são conhecidos por terem rivalidade com estripadores submarinos. Morte Púrpura. Muito rara. Na verdade, até acreditam que elas estejam extintas. O nível de ameaça delas, pra você ter uma noção, é fora de escala, ou seja, não tem uma escala, ela pode ser muito perigosa. Ela nunca apareceu nos filmes e nem na série, mas já apareceu nos quadrinhos de Como Treinar o Seu Dragão. E acredita-se que ela faz parte da lenda Ragnarok, que é uma lenda nórdica que representa o fim do mundo. E esse dragão é tão forte quanto a Morte Rubra e a Besta Implacável, né, que é o vilão do segundo filme do Como Treinar o Seu Dragão. E de acordo com a arte do Como Treinar o Seu Dragão nos quadrinhos, ela tem 400 pés.
aparece uma centopeia e acredita-se que ela não tem asa, né? É um dragão meio misterioso ainda no universo de Como Treinar o Seu Dragão. E só o chacoalhar dela pode tremer a ilha de Berk inteira. Chegamos então agora na classe afiada. Os dragões da classe afiada têm espinhos, têm garras, chifres e são super afiados. Muitos conseguem até atirar espinhos, né? Como se fossem literalmente tiros venenosos. Um bem famoso é a Nader Mortal, que também é conhecida como a Tempestade, que é a dragão da Astrid. As Naders Mortal são conhecidas pela sua vaidade e pelos seus espinhos. Uma curiosidade é que ela é bípede, né? Ela anda sobre 2 pernas. O poder dela é soltar rajadas de fogo de magnésio, que podem derreter até metal. O fogo muitas vezes pode ser azul ou laranja e ela pode atirar espinhos da cauda como flechas. Ou a fraqueza é que ela tem um ponto cego embaixo do nariz. E elas adoram carinho, então se você fizer carinho, você vai conquistar uma Nader Mortal. Machadrago é um dragão muito bonito, com um corpo fino, mas asas enormes. Esse dragão ele realiza ataques aéreos com a asa afiada dele. Ele pode cortar qualquer árvore numa super velocidade. Machadrago, criatura gigante com asas como lâminas que podem cortar árvores grandes. Mas as asas dele são tão compridas que ele não consegue coçar as costas. Então se você coçar as costas dele, você vai ter conquistado um Machadrago. Picada Veloz. O Picada Veloz é um dragão pequeno, mas muito perigoso. Ao contrário de muitos dragões, ele não voa, mesmo que ele tenha asas pequenas nas costas. Só que ele corre tão rápido na terra que é quase impossível de você conseguir fugir de um. Eles geralmente têm um líder alfa que eles ficam seguindo e eles, quando capturam a presa, ficam correndo ao redor dela como se fizessem um redemoinho em torno de você. O alfa geralmente tem uma crista vermelha, enquanto os operários têm uma crista comum na cabeça. Mesmo sem voar, o Picada Veloz ele tem uma cauda com um ferrão super afiado. E se ele te picar, você fica paralisado. E claro, também, dependendo da picada, você até pode morrer. Mas mesmo fazendo isso, muitas vezes quando ele ataca, ele não ataca por maldade. Ele ataca porque ou ele se sentiu ameaçado, ou porque ele tá protegendo o bando dele. Corta-tormenta. O corta-tormenta ele é muito fácil de você reconhecer, principalmente por conta das 4 asas dele, né? 2 em cima e 2 embaixo. E por conta dessas asas, isso permite que ele voe com habilidades impressionantes. Tanto que a galera até compara ele com um beija-flor. Esse dragão ele é muito inteligente e muito leal também. Um exemplo de dragão assim é o Pula-Nuvem, que é o dragão da Valka, a mãe do Soluço. Chicote Cortante. O Chicote Cortante é um dos melhores dragões da classe afiada. Inclusive, se você perceber, tá faltando um da classe afiada, tá faltando um da classe marinha, deixe nos comentários pra eu lembrar, né, no próximo vídeo, na próxima parte, beleza? Mas o Chicote Cortante, como o nome diz, ele possui um chicote cortante. E ele pertence a Heather, né, no Dragões Corrida até o Limite. Ele, na verdade, ele parece um metal. Ele parece que ele é feito de metal, de armadura. A gilete que voa, galera. Esse dragão consegue cortar pedra, consegue cortar madeira. E a cauda dele é a sua principal arma. Mas o mais curioso dele são as suas escamas de metal, o que torna esse dragão muito bonito. Além também do fogo azul, que é bem mais quente do que o fogo normal. Classe Mistério. A classe Mistério é formada pelos dragões mais misteriosos desse universo. Eles são silenciosos e muitas vezes até difícil de você entender. Eles não gostam de ser vistos, ficam escondidos e alguns podem ser encontrados apenas à noite. Um dos dragões dessa classe é o Zíper Arrepiante. O Zíper Arrepiante da classe Mistério é conhecido por ter 2 cabeças. E cada cabeça, como de costume, pensa diferente uma da outra, que é ideal para gêmeos. Por isso que esse dragão pertence aos gêmeos cabeça dura e cabeça quente. O ataque do Zíper Arrepiante é bem diferente. Uma cabeça solta um gás verde e a outra cabeça solta uma faísca que acende esse gás. Isso daí acaba causando uma explosão, mas as 2 cabeças precisam cooperar, porque senão o poder não funciona. Apesar dele não ser o mais rápido, ele é muito leal aos treinadores. Logo depois, na classe Mistério, a gente tem o Transformaza. O Transformaza é um dragão misterioso e bem assustador. Ele é conhecido pela sua habilidade de ficar invisível igual um camaleão. Isso significa que ele pode desaparecer do ambiente completamente, se misturando com árvores, com pedra ou até mesmo com o céu. E é justamente por causa disso que muita gente não percebe quando o Transformaza tá por perto. Esse dragão, ele não cospe fogo comum, ele cospe ácido. Transformaza. Até seus recém-nascidos esguicham ácido. Matar na hora. E um outro detalhe muito interessante do Transformaza é que ele tem o poder de hipnose. Olha isso. Os olhos dele ficam fixamente na presa
hipnotizando ela. Muitas vezes a vítima fica distraída, sonolenta, e ele consegue fugir sem lutar, porque ele não gosta de fazer barulho ou atrair outros dragões ou brigar, então ele tem essas técnicas de camuflagem e hipnose. Arrebatador de Areia. O Arrebatador de Areia é um outro dragão da classe Mistério, e ele é conhecido por viver embaixo da areia. Isso é muito interessante. Ele é tipo um tubarão esperando a sua presa pra atacar ela. O Arrebatador de Areia, ele age que nem um pirata, né? Se você chega perto do tesouro dele, porque ele vive dentro das cavernas, ele vai tentar te matar. Ele cospe vidro derretido, então se aquilo te atinge, você vai ficar preso. Além dele nadar na areia, né, e viver no escuro, ele não gosta do sol. Ele cria barreiras com o fogo dele, com o vidro dele, pra proteger a própria pele, porque a pele dele queima quando tem contato com o sol. Dramilhão. O Dramilhão tem esse nome porque é uma mistura de dragão com um milhão. E ele é conhecido como o papagaio dos dragões. Porque olha só, ele tem a capacidade de copiar o fogo de outros dragões. Isso significa que se ele vê um dragão soltando um fogo especial, ele consegue copiar. Ninguém sabe exatamente como ele faz isso, né? Algumas pessoas acham que ele consegue de fato copiar, outras pessoas acham que ele só imita, mas o fogo é o mesmo que ele sempre soltou, né? Não muda a energia daquela potência do fogo. Ele também tem 40 tiros de fogo disponíveis, né? Que é o maior número de fogos disponível de um dragão já conhecido. Mesmo com isso, eles conseguem compartilhar o fogo entre si, né? Porque em batalha, se um falta o fogo, eles conseguem se compartilhar. Como se eles fossem conectados. Canção da Morte. Esse é um dragão que canta e aprisiona. Ele também não cospe fogo, como a maioria dos dragões, mas ele dispara um tipo de substância conhecido como âmbar derretido. O âmbar derretido é tipo aquele líquido pegajoso que ficam nas árvores e eles conseguem coletar fósseis e tudo mais. Ele consegue cuspir isso e aprisionar as suas vítimas. Como é que ele faz isso? Ele atrai a vítima com uma canção, te aprisiona, mas ele não vai te comer logo. Ele vai te torturar antes. Ele vai fingir que ele vai pegar você, mas ele pega outro e fica fazendo um joguinho psicológico com você, o que torna esse dragão um dos mais assustadores de todos. Rouba-ossos ou quebra-ossos. Esse é um dragão grande, bem curioso, porque ele tem ossos no lugar do corpo dele. Ossos de outros dragões, o que significa que ele é um dragão bem habilidoso. Ele já deve ter matado esses dragões para conseguir essa quantidade de ossos. Então ele usa, né, no corpo para formar uma armadura protetora. E ele passa basicamente a vida inteira atrás do bocão, porque o bocão tem um pedaço de osso que serviria para ativar o rugido do quebra-ossos. Arma cilada. Esse dragão, ele chama bastante atenção porque ele tem 4 cabeças. E todas elas, obviamente, estão ligadas ao mesmo corpo. Cada cabeça tem dentes muito afiados e línguas longas e pegajosas. Quando ele tá parado no meio da floresta, você não consegue identificar ele, porque ele parece uma planta carnívora. Então, você só vai descobrir que você teve contato com esse dragão quando você estiver dentro do estômago dele, porque ele vai te devorar sem que você perceba. E isso acontece porque o arma cilada cospe uma névoa venenosa, né, que vai persuadir você. Classe Rocha. Os dragões da classe Rocha são pesados, fortes e completamente ligados à terra. Eles vivem em cavernas e montanhas e muitos comem pedras. Mesmo com asas pequenas, porque eles têm asas pequenas, eles conseguem voar rápido e em boas alturas. São teimosos, mas bem corajosos. Um dos casos é o Gronkel. O Gronkel é um dragão da classe Rocha, né, que é o dragão do perna de peixe. Tanto que ele chama ele de batatão. Mesmo sendo pesado, né, ele basicamente pesa 2 toneladas, ele consegue voar e se mover com bastante habilidade. O Gronkel come pedras, derrete essas pedras e cospe lava, né, nas vítimas. Dependendo da pedra que ele come, ele até pode criar vidro, ferro ou lava colorida. Morte Murmurante, também da classe Rocha. Ele vive embaixo da terra e cava túneis, né, como se fosse uma minhoca. Quando ele ataca as vítimas, ele salta debaixo da terra e engole elas. Isso pode acontecer do absoluto nada. Eles possuem espinhos afiados ao redor do corpo inteiro e ele cospe um anel de fogo que causa bastante dano. E ele vive embaixo da terra porque ele tem olhos brancos, então ele não gosta muito da luz. Ele prefere a escuridão. Grito da Morte. O Grito da Morte é um dragão raríssimo e ele é um descendente do Morte Murmurante. Ele nasce de um ovo do próprio Morte Murmurante a
cada 100 anos, o que torna ele um dragão muito raro e muito específico. O corpo dele é branco, comprido e ele parece uma serpente. Tem a boca cheia de dentes e inclusive tem uma segunda mandíbula na garganta. Isso é muito aterrorizante. E o grito dele é tão ensurdecedor que isso desorienta vários outros dragões, facilitando o ataque dele. Ele também cria explosões, consegue lançar espinhos e, ao contrário do seu primo distante, ele é atraído pela luz. Então ele gosta mais da luz do que da escuridão. E a nossa última classe da lista é a classe rastreadora. Os dragões da classe rastreadora, eles são especialistas em encontrar qualquer coisa. Eles têm um olfato e uma audição super aprimorada, o que ajuda a farejar objetos ou até mesmo pessoas em longas distâncias. Muldrakar é um dragão da classe rastreadora e ele vive em pântanos, lama e até mesmo em áreas alagadas. O Muldrakar, ele é muito esperto e ele usa o faro para encontrar comida e detectar objetos. Além disso, ele pode lançar jatos de lama para confundir os inimigos e escapar, né? Como distração. Apesar de não ser muito rápido no voo, ele é bem ágil no chão e na água. Chifre estrondoso. O Chifre Estrondoso é um dragão da classe rastreadora, conhecido pela sua aparência forte e imponente. Uma das principais características desse dragão são os seus chifres grandes, por isso do nome, que são tão fortes que podem quebrar pedras. Esses chifres muitas vezes são usados em combate e também como defesa. Além disso, ele também cospe bolas de fogo, e ele consegue fazer isso por conta de um gás que se forma dentro do corpo dele. E mesmo sendo grande, o interessante é que o Chifre Estrondoso, ele é muito rápido no voo. Trovogarra. O Trovogarra, ele tem um chifre bem grande no nariz, e ele até parece um rinoceronte. Ele tem uma crista nas costas, que parece uma vela de barco, e a pele dele é cheia de cores, tem verde, tem amarelo. Ele não é grande que nem os outros dragões, apesar de ser bem pesado. E ele é muito bom sendo farejador, né? Ele é que nem um cão de caça. Ele consegue identificar coisas de longe só com o seu faro aguçado. Esses dragões, eles vivem em grupo, eles correm juntos e fazem um barulho tão alto que parece um trovão, por isso do nome Trovogarra. Eles sabem voar, mas preferem ficar no chão, e eles também cospem fogo, mas a habilidade principal deles é o olfato, o rastreamento. Esses aí são apenas alguns dragões do universo de Como Treinar o Seu Dragão. Se você chegou até o fim, comenta aí, banguelinha, que daí eu sei que você chegou até o fim. E aí eu também sei que você quer a parte 2, porque a parte 2 ela vai lançar? Claro que vai. Se esse vídeo bater 9.000 likes, tá? E ela vai estar aparecendo aqui, se ela tiver lançado. Se não tiver lançado, daí o que você vai fazer? Você vai me xingar? Não. Porque eu quero fazer a parte 2. Mas você vai xingar as pessoas que não deixaram um like quando assistiram o vídeo. Enquanto a parte 2 não tá ali, tem um QR Code pra você ler o meu livro de graça. Pois é, você pode ler o começo do Era Uma Vez um Mistério no Tempo de graça, apontando o seu celular pra esse link, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!